Muito bem, terceiro episódio do podcast Papo Solto, bom papo sobre o mercado de eventos. Você sabe, o nosso conceito é abrir debates, ouvir, né, conversar sobre o mercado de eventos, seja corporativo, público ou social. A ideia é valorizar, qualificar e, quem sabe, trazer aí uma ideia de caminhos educacionais, caminhos literários, qualificação técnica, qualificação superior. Isso sempre ouvindo quem é protagonista. E como protagonista está aqui o Rodrigo do Carmo, que já fez comigo 2 episódios anteriores. O primeiro episódio sobre o mercado literário e alguns livros de recomendação que a gente leu, que a gente indica de bons profissionais do nosso mercado de eventos. O segundo episódio a gente falou exclusivamente do nosso livro, que a gente teve o privilégio de ser convidado para escrever. Foi uma boa aula, né? Foi. O segundo episódio. Foi ótimo. Foi uma boa aula, pessoal? Boa aula. Comenta aí. E agora o terceiro episódio, que a gente traz aqui a oportunidade do Rodrigo falar sobre ele, como ser humano e como celebrante social, como celebrante de casamento, como juiz de paz também, que o é. Então a gente vai entrar nesse tema, as celebrações do Rodrigo do Carmo. Eu acho que a primeira pergunta, Rodrigo, antes até de fazer a primeira pergunta, estão me alertando aqui, inscreva-se no canal. Tem um negócio do sininho aí também, você tem que clicar clica no sininho. Joinha, clica no sininho e se inscreve no canal. Tanto no canal do YouTube, Anderson Amauri Silva, como no canal do Spotify, mesma coisa, Anderson Amauri Silva. Rodrigo, as celebrações, eu trato no meu dia a dia como celebração de acontecimentos humanos, coisas que a gente vive dia a dia. Eu gosto muito de tratar isso. Como é que você vê essa celebração humana em temas, em reflexões que marcam esses momentos celebrativos? Como é que você enxerga isso? Não sei se eu me fiz entender. Acho que me fiz. Acho que sim. Se eu não entendi, você repete. Mas acho que sim. Eu vejo a celebração muito como uma oportunidade de existir. Uma vez eu não me recordo em que situação que me perguntaram o que era celebrar e eu respondi, quando eu celebro eu existo. E de fato ali eu me vejo num lugar muito privilegiado e ao mesmo tempo um lugar que não me pertence, vamos dizer assim, com a minha vida, de fato, assim, né? É um lugar que pertence aos noivos. Eu tô sendo, na verdade, um instrumento. Achei a palavra certa. Um canal, um instrumento. Um mensageiro. Às vezes eu falo um espelho, porque a gente tá ali reverberando, refletindo o que o casal nos entregou ou está nos entregando naquele momento. Então eu me vejo numa cerimônia de casamento. Você toma como um convite. Um convite. Literalmente isso. É um convite, é uma oportunidade muito singular, por isso que eu trato com tanto respeito, com tanto carinho, com tanto zelo, não apenas a celebração, mas a minha conduta junto ao mercado, os meus relacionamentos, tudo se pauta para um fim, né? Poder entregar para o casal no mínimo 100%. Poder estar ali de corpo presente, mas também de alma, de coração, de verdade, me sentindo à vontade. Acho que isso é muito... eu me sinto tão à vontade naquele lugar, e às vezes quando tem uma participação de alguém externo, ou enfim, às vezes até mesmo de líderes religiosos que participam, os próprios noivos, você vê que eles se sentem um pouco incomodados. A cena, ela incomoda muita gente. Por que tem padrinho que entra correndo na cerimônia? Porque é um ambiente, para ele é um local um pouco hostil, né? De atenção, de foto, de vídeo, de tudo que pode dar errado, pode tropeçar, pode cair, a gente pode gaguejar. Mas eu me sinto tão à vontade naquele ambiente que eu tenho percebido nos últimos anos que quanto mais à vontade eu me sinto, mais o casal se sente. Quando eles não querem trocar votos e depois decidem trocar, eu sinto que naquela hora eles estão extremamente à vontade pelo que eu consegui transmitir para eles. Porque aquele lugar é deles. É deles, nada mais do que isso. Então, nas celebrações eu vejo isso. Eu vejo muito como convite, como entrega e principalmente verdade. Eu não sei pegar o texto que eu produzi e ler ele na íntegra. Eu não sei. Eu uso as minhas produções como base, como instrumento de base, mas é tudo na hora. Assim, se vai ser descontraída, se vai ser romântica, se vai ser afetiva, se vai ser filosófica, se vai ser poética. Como eu vou determinar isso? Né? A gente vai achar. Pode ser que dê certo, mas é ali. É na hora. Você falou uma palavra muito forte, que é a verdade. Verdade. Tem que ter verdade aquilo ali. No mínimo, né? No mínimo tem que ter verdade. Ser interpretador de texto não é celebrar.
E até é fácil, porque tem muita gente que sabe interpretar Sim, texto. sim. E textos velhos conhecidos, às vezes, né? Velhos conhecidos nossos. Então, a grande questão do celebrar hoje, eu acho que é a verdade. E não adianta você chegar para o seu cliente e passar a inserir na sua proposta, na sua forma de se apresentar dizendo isso. Não, minha cerimônia tem verdade. Não, não adianta. Não adianta você usar a palavra verdade em vão, porque isso é percebido, né? E é extremamente percebido, a gente sente, a gente percebe. Basta assistir um vídeo. Embora tenha muitos celebrantes que tenham textos prontos e até oferecem isso para os casais, né? Olha, tenho aqui esses textos, escolha um. O Rodrigo não tem essa linha de trabalho. Como é que é esse processo de criação desse texto que você nem sabe se vai ser esse texto? Porque para mim acontece muito. Às vezes eu escrevo algo e chega lá na hora, vem outro insight, uma outra leitura. Eu gosto muito de ver o ambiente no dia sendo formado também, sabe? As pessoas chegando, às vezes você escuta uma coisa, uma brincadeirinha, uma piadinha, sente uma energia, consegue pescar outras coisas. Eu não leio com antecedência os votos dos casais, mesmo quando eles me mandam. Então, no dia, às vezes, enquanto eles estão trocando votos, eles estão trocando e a cabeça, sabe? Já vai, opa, quando eu voltar já tenho elementos aqui para brincar e tudo mais. Mas o meu processo de criação, ele é... A partir do momento que o casal me conheceu, assim, me contratou, me escolheu, a partir daquele momento eu já gosto de acompanhar o dia a dia deles. Então, rede social é uma grande aliada, eu sigo todos os meus noivos, noivas, debutantes e afins. Os status do WhatsApp também é um grande aliado hoje em dia, a gente tem que dedicar um tempinho do dia, todos os dias, para conseguir acompanhar um pouco do que está acontecendo, e eu interajo com eles. Eu não posso deixar esse casal 2 anos longe de mim, 1 ano longe de mim, 6 meses longe de mim. Eu interajo, e às vezes na simplicidade da sua interação, você se sente mais perto dele e, consequentemente, ele mais perto de você. Você cria um laço, não vou dizer de amizade, porque a amizade é bem profunda, mas um laço próximo. Sim, um laço de proximidade. E esse laço me ajuda bastante. Quando eu vou me aproximando do casamento, 3 meses antes, eu já costumo começar a marcar os meus bate-papos com os casais. Hoje, 99% virtuais, né, por meio da telinha. Antigamente eu nem fechava contrato sem falar pessoalmente com o casal, coisa doida, né? E hoje, fechamento, reuniões de alinhamento, tá tudo online. Tudo online. E marco as reuniões, eu costumo sempre dedicar pelo menos 1h30 para cada reunião na agenda, porque tem casal mais espontâneo, mais expressivo, tem casal menos, que às vezes precisa de mais de uma reunião, mas nessa reunião eu também vou sem pauta. Eu gosto de sentar com um casal, olha a dica. E eu começo a falar de tudo sobre o casamento, mas não da cerimônia ainda. Começo a falar de tudo, falo da vida, falo do que está acontecendo. Olha a importância de você ter conhecimento de tudo sobre casamento. Às vezes eles estão com uma dúvida mínima, que nem a assessora esclareceu para eles, ou a orquestra, ou qualquer outra coisa vinculada ao casamento, e você consegue dar luz para o casal. Poxa, meus pais são divorciados, a gente não decidiu ainda como vai ser. Troca experiências, fala do que você vê acontecendo, ir e vir. Eu, por exemplo, eu acho muito estranho quando o pai some da cena, às vezes quando entra pai e mãe junto, some da cena e aparece com a filha de novo lá na frente. Nossa, é mágica. Duas entradas? Duas entradas. Por que não o pai encontrar a filha pelo tapete, atravessar, cruzar, fazer esse encontro? Eu acho tão bonitas as coisas acontecendo em cena, né? Então você trocar, eu vou conversando aleatoriamente com os noivos sobre o casamento deles. Aí já vou descobrindo algumas coisas, vou pescando outras, já descobri quem tá cuidando mais de tudo, quem tá cuidando menos, quem é mais assim, quem é mais assado. Você acaba conhecendo alguns conflitos familiares, que é importante você saber. Importante, já vimos muitas gafes. Uma dica importante para todos os celebrantes, não existe família margarina, aquela família perfeita, né? Então não dá para você chegar lá, queria agradecer aqui todo mundo, os pais, os irmãos que foram maravilhosos. Exato. Fica uma dica aí. Fica, então a gente vai descobrindo. Então eu vou quebrando esse gelo com o casal. A hora que eu começo a falar de cerimônia, na verdade, eles nem percebem mais. Porque aí eu vou jogando aleatoriamente. Eu adoro quando eles apresentam um ao outro pra mim. Eu adoro. Então, no meio da conversa, de repente, eu só falo, olha, Anderson, me fala uma coisa. Mas quem que é sua noiva? Ou às vezes eu crio situações mais específicas. Se você fosse me definir a sua noiva em 5 adjetivos, quem que é ela? Me conta. E isso com os dois juntos, que tem gente que prefere fazer separado. Sabe por que eu faço junto? Eu nunca me esqueço do dia que uma noiva virou pra mim e falou, Rodrigo, as coisas que eu ouvi do meu noivo, ele nunca me falou nesses anos todos de namoro. Olha isso.
Olha isso. No dia que ela me falou isso, me despertou um negócio aqui que eu falei, nossa, eu vou fazer isso com todos. Porque se ela tá assim, eu não me lembro, mas eram muitos anos de namoro, já tinha um filho, casa construída. Imagina quantos casais estão passando por isso também. Eu preciso entregar isso para eles, né? Então eu faço sempre junto. Eu só trato coisas no particular com um e com o outro, mas aí eu trato pelo WhatsApp, eu marco reuniões particulares. Então o processo de criação é esse, é vínculo, é contato, é saber, é conhecer, é torcer. Quando é um casamento ao ar livre, num final de semana, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu levanto, eu saio da cama direto, até meio tonto, e vou na minha sala abrir a cortina da sacada para ver se tá sol. Que coisa. Primeira coisa, eu não consigo levantar, ir no banheiro, voltar, tomar café. Não, eu acordo já assim, deixa eu ver o tempo. Se a previsão for de chuva, então pior ainda, porque eu vou ver o tempo. Se tiver sol, a gente até louva. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por ter mudado a previsão. Ô, Rodrigo, a gente já conversou, acho que no primeiro episódio, sobre esse tema, mas eu acho que vale a gente refletir um pouquinho Bora. mais. Dentro desse mercado de celebração, a questão das celebrações e a imaginação, se tem limite ou não. Uhum. A pergunta que eu te fiz foi exatamente essa: existe limite ou não existe limite? Como é que você pensa nisso nas suas celebrações? Bom senso. O que existe é bom senso. A gente tem que conhecer o nosso lugar, o nosso cantinho, o nosso espaço. Bom senso. A partir do momento que você trabalha com a linha do bom senso astuta, bem, e tem confiança do casal, você consegue até dizer para eles: olha, isso não é legal, isso não vai ficar bom. Tem casal que te procura, fala Tenho. assim, eu queria colocar a cerimônia das Lembrei areias? até de um caso. Quando vem com... Tem isso, acontece? Quando vem com cerimônia alternativa, a maioria vem com a ideia das areias. Outros vêm com outras ideias, das árvores, tal. Primeira coisa que eu faço é provocar o casal. Você conhece a cerimônia? Conheço, eu vi um vídeo. Não. O vídeo ele foi preparado para encantar. Ele vai encantar qualquer pessoa. A música, o momento, o corte da cena, a palavra versus o que está sendo colocado. E digo mais, tem vezes que a palavra nem foi gravada ao vivo. Tem vezes que a palavra do vídeo nem foi gravada ao vivo. E foi editado. E faz parecer que foi. Mas não foi. Então, assim, se você conhece o contexto, a história, o que ela transmite de mensagem, eu provoco eles. Dou as instruções e eu falo, será que tudo isso está conectado com vocês? Tá ligado? Tem a ver? Hoje, 99% das cerimônias que eu faço são sem rituais. 99, sem rituais. Eles acabam preferindo, eles literalmente falam, olha, Rodrigo, realmente não achei que faria sentido pra gente, não encontrei nada que fizesse. Assim como tem vezes que eu falo pro casal, poxa, vocês já pensaram da gente fazer tal coisa? Recentemente eu incluí uma oração na cerimônia, mas não feita por mim. Não foi feita por mim. Foi feita pelos avós da noiva. Por vários motivos. Aí no final da cerimônia eu falei, olha, vivi uma experiência assim, assim, assado, que foi uma situação de improviso. Pode ter improviso numa cerimônia? Até ele tem que ser pensado. No começo da cerimônia, a avó entrou com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. O casal não era religioso, eram cristãos, mas não eram religiosos. E a avó estava inconformada que o casamento não ia ser na igreja. Ela entrou com uma imagem a convite dos noivos de Nossa Senhora Aparecida, a única avó, vou dizer, do casal, porque, né, as famílias se uniram. E quando ela colocou aquela imagem no altar, eu estava bem pertinho, eu a vi parando, chorando e rezando. Sozinha, ninguém viu, com certeza não tem uma foto desse momento. Estavam todos de costas para as entradas e ela sozinha ali, entregue. Aquilo me emocionou muito. Fiz a cerimônia e ao final da cerimônia, pouquinho antes de encerrar oficialmente, eu tive um momentinho que eu consegui trocar uma palavra com os noivos sem microfone e, obviamente, peguei o aval deles para fazer isso. Eu falei, eu acho que foi durante e quando as alianças entraram, enquanto eu estava abrindo, eu fui conversando, foi nesse momento. E eu falei brevemente o que aconteceu e perguntei, posso convidar ela? Aí eles nem perguntaram o porquê, só falaram, pode. Foi quando eu trouxe a avó. E aí, conversando com outro casal, uma situação semelhante, a gente combinou previamente. Aí eu que dei a ideia no final da reunião, eu falei, olha, situação assim, o que vocês acham da gente convidar tal e tal pessoa? Então você acaba ganhando essa liberdade, tanto de sugerir ritos, como momentos diferentes na cerimônia, mas na linha do bom senso. A gente tem visto na internet muita coisa do bem, do bom, com ideias boas, mas às vezes elas não são combinadas, são
de surpresa. E aí o próprio celebrante se torna a estrela daquele momento e não o casal, Nunca, né? nunca. Celebrante estrela do momento, nunca. Performance, nunca. Não nos cabe nada ali, sabe? Não nos cabe brilho, não nos cabe... O celebrante, eu não tô falando que ele não faz parte da figura central da cerimônia. Ele faz, mas ele não é o centro. Ele faz parte da figura central. Aliás, eu vou aproveitar e já engatar uma pergunta bem correlacionada a isso. Onde é que tá a beleza dessa cerimônia de casamento ou dessa cerimônia de noivado que você costuma fazer? Aquela cerimônia que o casal vai casar na igreja, mas aí você faz uma pré-cerimônia. Onde é que tá a beleza disso tudo? Olha, a beleza, ela tá justamente no que fica. No que fica, porque a cerimônia ela não pode ser um triângulo, eu e o casal. Eu falo, eu preciso trazer as pessoas comigo. Eu preciso. Por isso que a formação da cerimônia, o layout da cerimônia, impacta tanto numa boa cerimônia. Quando você celebra dentro de um salão, por exemplo, com as mesas já montadas, um salão de festas já montado, que não tem um ambiente para cerimônia, ou não tem um formato auditório, um formato arena, seja qual for o formato. Você tem uma dispersão natural das pessoas. Metade do salão tá de costas para você. Aí já. se coloca uma mesa redonda, então as pessoas estão se olhando, né? Então, metade tá de costas, quando já começa o serviço de buffet antes da cerimônia, ou bebidas alcoólicas. Então você tem um ambiente hostil, é possível sim de entregar uma boa cerimônia, só que você consequentemente conecta menos pessoas. Isso é fato, né? É impossível você conseguir conectar todo mundo por conta de vários fatores externos. Lembra que eu falei disso? Mas o que fica no final para o casal e para as pessoas que se permitiram fazer parte da cerimônia, para mim aí tá a beleza. Porque ela não vai lembrar do que eu tô falando daqui uma semana, mas ela vai lembrar da experiência que ela viveu. Sentir, né? Exato. Do que sentiu, né? Exato. Do que sentiu. Você tem trabalhado também com a qualificação de alguns profissionais, Rodrigo. Tenho visto o seu trabalho, tenho visto o seu formato de ensinar e a forma com que você é bastante democrático com as pessoas. Isso é muito bonito da sua parte. Como é que a gente enxerga o melhor processo para aprender a celebrar ou aprender a fazer celebrações? Eu acho que o autoconhecimento seria um processo essencial. Você precisa se conhecer. Mas antes de se conhecer, você precisa de base, que foi o que a gente falou no outro episódio, até sobre o livro Celebração de Casamento. A base do conhecimento do setor, ela tem que ser muito culta, muito astuta, ela tem que ser muito enraizada em você. Você tem que conhecer aonde você está querendo pisar. Acreditar no casamento é um ponto? Ah, sim, sem dúvida. E aí vem a parte do se conhecer. Você precisa se conhecer. Você pode escolher ser um celebrante leitor, um celebrante... Aliás, tem público para isso. Um celebrante da boca para fora. Normalmente os que não enxergam valor ao preço, né? A famosa valorização. Mas se conhecer, compreender as suas primazias de vida, a sua missão, o que você quer deixar, o que você está deixando, qual o fim que você está entrando na profissão. Eu acho que aí é a grande astúcia, porque a partir daí você nunca vai parar de estudar, você não deve parar de estudar, mas você vai conseguir julgar claramente o que te serve, o que não te serve, por que está servindo para aquele e não está servindo para o resto, provavelmente é porque está errado. Então você vai conseguir ter muito mais discernimento de julgar o bom, separar o joio do trigo. Saber o que vai te agregar de fato e o que vai ser blá blá. Acho que outra pergunta que cabe em cima disso é a questão do celebrante empreendedor, né? Que a gente querendo ou não, somos empresários. Sim. Né? Somos empresários. Sim. Como é que a gente constrói esse celebrante empreendedor? Existe um caminho? Ou eu vendo cerimônia hoje para pagar o jantar de amanhã? É um erro. É um erro. A celebração ela é um negócio também. Nunca falamos isso. A gente foca tanto na parte... Engraçado, né? A gente foca muito na parte coração, vida, e às vezes esquece um pouquinho da parte negócio. É um negócio também. Você tem que tratar como negócio. É uma empresa. Para os que vivem disso, então, mais ainda, que é o nosso caso. A gente vive, a gente põe pão na mesa por meio das celebrações. Quanto tempo você deixou de fazer o trabalho CLT para... 2016 foi quando eu saí. No carnaval de 2016, nunca esqueço.
Eu voltei da Argentina, não estava embriagado de vinhos argentinos. Você foi passear com a esposa, né? Fui passear com a esposa. E foi quando eu tive o meu start, assim que eu voltei e falei, nossa, eu não tô... Eu vou começar a não conseguir entregar o que o meu patrão me paga para entregar. Eu preciso escolher, né? E aí escolhi a celebração. Minha esposa é contadora, ela briga muito comigo sobre as questões processuais da empresa, controles e tudo mais, porque ela quer a vírgula da vírgula, sabe? A Raquel é a organizada da casa. Ela é a organizada da casa. Nesse aspecto ela é, porque uma vez ela me perguntou, tá, mas quantos cafés você tomou, na época que a gente tomava café presencial, quantos cafés você tomou com ela? Eu falei, nossa, não sei. Tá, você gastou quanto de estacionamento? Não, essa cerimônia não custou tanto. Ela teve gastos individuais além da média. Olha o alerta, né? É assim, é no detalhe. Aliás, no livro de celebração de casamento tem isso anotadinho, tintim por tintim. Tintim por tintim. Tudo tem que ser considerado. E ela trouxe essa visão de negócio. Então a gente criou um fluxo de caixa muito assertivo, que foi o que nos sustentou na pandemia. A gente tem a seguinte regra lá. Não usamos o dinheiro do evento antes do evento acontecer. A noiva me pagou à vista, vai casar em 2023. Esse dinheiro vai para a poupança e lá ele fica. A gente não mexe no dinheiro da festa antes da festa acontecer. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Ainda mais depois da pandemia. Sim. Então, essa nossa política não é mais política, é lei. Virou a lei de casa. Entrou o dinheiro, não é o evento, fica lá. Agora, vou ter despesas com essa noiva. Vai ter reunião presencial, vai ter café, vai ter estacionamento. Aí eu posso subtrair o valor da despesa, mas o evento fica lá garantido. Não mexemos. Já que falamos de dinheiro, tenho que falar desse tema que é muito discutido entre nós celebrantes, entre a classe, até em grupos. O novo cerimonial é um exemplo, a questão da precificação. Como é que você tem enxergado isso? Como é que as noivas têm te abordado sobre isso? Porque é um dos patamares de discussão com os casais, né? Acontece muito o leilão, ou você pode cobrir o preço do colega. Como é que você enxerga isso? Uma vez que eu passo orçamento, eu não negocio desconto. Tá aqui, o orçamento é esse. Recentemente, uma noiva, eu mandei o orçamento, na sequência ela respondeu, se eu te transferir agora, você faz por tanto? Eu nem respondi. Preferi não responder. Passou algum tempo, ela reformulou o que ela mandou. Ela falou, ou melhor, se eu te pagar agora, quanto você consegue me ceder de desconto? As pessoas, elas, toda vez que se fala em dinheiro, a gente... Não que eu não esteja precisando. A hora que ela falou, te pago tanto agora, poderia aceitar. Na hora, e ela não ofereceu algo absurdo, mas pra mim um absurdo foi ela querer dar preço no meu trabalho. Aí eu achei um absurdo, eu falei, nem vou responder, eu tava em feira. Falei, nem vou responder, depois eu respondo alguma coisa, porque normalmente eu respondo, eu confronto, não pergunto se ela tem outro orçamento, se ela tá conversando com alguém, pouco importa. Porque até a noiva que chega pra mim, oi, quanto custa pra falar 20 minutos? Depois que ela demonstra interesse, eu quero mostrar pra ela que não é aquilo. Porque se ela não entender que não é aquilo... essa primeira frase nunca vai sair da cabeça dela. Exato. Então eu faço ela compreender e até para aquela hora que eu falo, será que eu também vou dizer sim para ela? Então quando você vai construindo a sua carreira, você vai ganhando essa possibilidade, essa artimanha e, vamos dizer assim, o luxo de poder dizer não, porque a gente sabe, cada um tem seus problemas, tem suas dificuldades financeiras, não tô dizendo isso, né? Às vezes na necessidade, meu amigo. Né? Mas assim, você construindo uma carreira sólida, você consegue ter esse julgamento, ter esse discernimento e poder dizer o seu sim. Sobre a precificação raiz, que foi a pergunta, eu vejo que regionalmente varia bastante. Sim, tem que ser considerado isso. Tem que ser considerado. A região que eu mais trabalho hoje, a que mais me conhece, ela respeita o que os movimentos e o novo cerimonial entende como um mínimo justo. Ela respeita isso, não respeitava. Inclusive, eu era um participante do não respeito, vamos dizer assim, porque, poxa, a região estava com aquele preço. Eu até falo, na época, acho que era 600, 700 reais. Fui alertado, entendi o propósito, a filosofia, e falei, poxa, é verdade, por que aqui eu estou fazendo isso e lá eu estou fazendo tanto? Fui um dos primeiros na região a começar a implantar o valor mínimo da época. E quando eu percebi que não que funcionava, mas que era o correto... Porque agrega valor, sim, né? A região nunca... Não é preço, é uma questão de agregar ainda hoje valor. Tem alguns profissionais fora lá do mercado, mas assim, não afetou em nada
os novos contratos, o engajamento. Hoje eu cobro acima do preço da região, mas assim, dentro das regiões, felizmente hoje, eu acho que eu não conheço, ou das que eu atuo, uma região que se desvalorize abaixo do que a gente conversou, e abaixo até da pesquisa que o Novo Cerimonial fez em 2020. foi 20, né? 2020, na verdade, 2021 e agora em 2022. Em que assessoras apontaram começou em 2020 e a pesquisa foi anunciada em 2021. Perfeito, em que as assessoras apontaram até uma média que os casais estão dispostos. Vale ressaltar que a gente fez duas pesquisas. Uma pesquisa pautada só com as assessoras. Isso, eu me recordo dela. Isso foi apresentado na Assembleia Legislativa, no 5º encontro do Novo Cerimonial. Isso foi pautado só com as assessoras. Inclusive, e depois foi um bom alerta, né? Assim, as pessoas. As assessoras nos disseram que o valor mínimo por um bom celebrante era R$ 1.500. 80% estava fora. 80%. R$ 1.500. 80%. E aí, em 2021, o DN, com o Mercado de Casamentos, que é um Instagram que trabalha especificamente pesquisas, né? Ele trouxe uma nova pesquisa com celebrantes de todo o Brasil que se chegou, né? A gente tinha feito uma pesquisa só de São Paulo e região. E no Brasil se chegou a um valor mínimo de, como média, né, média de todos os celebrantes, R$ 1.400 no Brasil inteiro. Né? Que já mudou. Que já mudou. É porque tem regiões do Brasil, até fora do estado, em que há uma oferta baixa até de celebrantes e que o valor é baixíssimo, assim, 600, 800. Outro dia eu vi Minas, uma cidadezinha de Minas, R$800. Gente. E eu acho que talvez caiba aqui do Rodrigo, profissional, uma dica para quem está cobrando ainda preços pequenos para valorizar o seu trabalho. Como é que você enxerga isso? Talvez uma dica preciosa aí. Olha, eu passei a enxergar o valor agregado ao meu trabalho quando eu comecei a ver o que os outros também faziam. E não tô falando de bom não, tá? Tô falando de ruim. Quando eu vi o que estavam entregando nas cerimônias, o que estavam fazendo nas cerimônias, a forma como lidavam com o celebrar, eu falei, gente, eu estou me desvalorizando, literalmente. Eu estava tirando todo o valor que eu agrego ao tanto que eu estudo, ao tanto que eu entrego, ao tanto que eu faço. Então, acompanhar o mercado e saber de fato o que você entrega vai ser um divisor de águas para você. E isso contribui com a classe. Geral, é o coletivo. Você melhora a sua atividade, o seu bolso, o seu dia a dia, o seu valor agregado, mas contribui com a classe também, que é muito importante. Muito, é o que eu falei, a região que eu mais atuava na ocasião, ela nunca mais foi a mesma na precificação. Bom, nunca mais. A gente está chegando aí aos últimos minutos do nosso podcast, passa rápido, né? Eu queria fazer duas perguntas para fechar. A primeira é sobre essas parcerias. Você tem uma parceria muito grande com as assessoras, você tem um hábito de assistir os cursos que elas oferecem, estar nas oficinas, às vezes nos eventos que elas fazem de desfiles, de noivos, noivas, enfim, nos coquetéis de inauguração, você tem muito esse hábito. Qual que é a importância disso para o Rodrigo e para o mercado de eventos? Eu amo o setor que eu trabalho, logo eu preciso conhecer ele todo. Eu não tenho parceria comercial. Existem vários tipos de parceria, viu, gente? Tem parceria bonificada, tem parceria casada, tem parceria pipipi, popopó. Aquele grupinho fechadinho aqui, só nós trabalhando. Os conceitos de parcerias, eles são diversos. Eu gosto de um conceito que eu apelidei, não sei se já tinha esse nome ou não, a parceria da admiração. Nenhuma assessora, nenhuma casa de festa, nenhum parceiro que hoje me indica por qualquer outro motivo, senão por admirarem o meu trabalho, e a minha recíproca por eles é verdadeira. Eles sabem que eu admiro o trabalho deles também. O bom músico, o bom DJ, a boa assessora, eles sabem que eu os admiro e a troca é mútua. O dia que eu não entregar o que eu digo que entrego, o dia que eu não fazer o que eu digo que eu faço, com certeza eles serão os primeiros a deixar de me indicar. Então, outro dia eu ouvi algum celebrante falando, não, o Rodrigo, em determinada casa ali é só ele, não entra mais ninguém. Não, de jeito nenhum, não tenho parceria. Eu não tenho parcerias desse tipo. A casa optou por só me indicar. E, inclusive, uma vez eu questionei, porque eu não tinha determinadas datas, falei, olha, vocês querem que eu possa dividir com outros colegas ou vocês vão fazer a outra indicação? Eles falaram, não, Rodrigo, aqui nós, nesse momento, só indicamos você. Pode indicar quem você quiser. Então, é parceria de admiração. Eu nunca sentei numa mesa com eles e falei, olha, vamos
se indicar, vamos fazer tal coisa. Nunca fiz isso. Então é literalmente admiração. Entrega o que você tem que entregar bem feito, cumpra o que você prometeu para cumprir, que a consequência de tudo isso vão ser boas parcerias, parceria real, né? Não uma institucional, não uma parceria que precisa de documento para ser assinado. Eu falo com muita propriedade do Rodrigo porque ele teve a audácia de aceitar o meu convite para fazer o meu noivado, né? Ele foi lá celebrar o meu noivado junto com a Adriana. Beijo, amor, te amo. E foi assim mágico, incrível, porque eu passei algumas informações básicas para ele e ele trouxe muito sentimento da gente. E é muito legal isso quando o celebrante entende o ser humano, o casal em si, leva isso no propósito de celebrar. Sem ser o protagonista daquele momento. Eu acho isso muito importante. Eu acho que para fechar, Rodrigo, é falar exatamente desse propósito que você tem com as celebrações. Quando alguém te chama, quando alguém te contrata como celebrante, como mentor, que você também tem lecionado aí para alguns celebrantes, o que essas pessoas vão levar do Rodrigo, para fechar? Olha, elas vão levar um belo de um abraço. Um belo de um abraço e torcida, principalmente. Torcida. Eu torço mesmo, eu celebro, sabe? Assim, quando eu vejo um colega se dando muito bem, eu super celebro por ele, porque consequentemente o mercado cresce junto. Os alunos, quando eu vejo eles deslanchando, avançando, celebro, acho super válido, acho grandioso, eu torço, vai levar uma bela de uma torcida, porque é torcida incondicional, sabe? Recentemente eu conversando com o Anderson, um instantezinho, eu tive, sem demagogia nenhuma, eu pude chegar para ele e falar, olha, Anderson, o que você está mostrando na sua rede social é sucesso, vai estourar, vai avançar, vai deslanchar, não tem outra palavra, porque tá sendo assim real o que você está entregando e não estava. Então eu torço mesmo, eu fiquei e fico feliz da vida de ver os outros crescendo, avançando, se desenvolvendo, e para os casais idem, eu torço, como eu gosto de encontrar casal, sabe? Você tá no mercado, às vezes todo maltrapilho. Que a gente de terno e gravata é uma coisa, de terno e gravata é uma coisa. Outro dia eu tava agachado na farmácia comprando uma hipogloss, olha isso, pro meu cachorro, não era nem... Mas a gente fica tão constrangido, porque eu tava agachado, pegando uma hipoglose, daqui a pouco senti um toque no meu ombro, eu com o tubo de hipoglose na mão e o casal, Rodrigo. Então assim, eu adoro encontrar os casais bem. No ano passado eu encontrei o meu primeiro casal. Super bem, feliz, com os filhotes no colo, encontrei eles num casamento. Então é isso, sabe? Essa torcida por cada um, e são muitos, viu? A gente não lembra o nome de todos. Às vezes fica difícil mesmo. Dificílimo, eu sou muito ruim com nomes, gente, muito ruim, então assim, a gente não lembra o nome, mas do dia, da experiência, dos detalhes, a gente lembra de tudo. Para achar o Rodrigo, como é que eu faço? Rede social, telefone, Rede WhatsApp? Social, principal caminho, @Rodrigo Celebrante no Instagram, ou vai no Google, digita Rodrigo do Carmo, que você vai me encontrar fácil. Muito bem. Agradecer ao meu amigo Rodrigo por estar aqui com a gente. Foram 3 episódios assim incríveis, de fato. E como a gente falou aqui de terno e gravata, a gente tem hábito de pendurar os nossos ternos e gravatas com muito carinho no nosso guarda-roupa, cuidar muito bem deles, porque afinal de contas eles são ferramentas do nosso dia a dia. De trabalho. Então eu vou te presentear com uma coisa que você vai pendurar lá na sua casa. E eu gosto sempre de levar essas frases, né? As minhas celebrações, elas são pautadas sempre nessas coisas que a gente encontra nos Instagrams dos noivos, né? Enfim. E esse aqui é pendure suas dores e vista-se de amores. Ai, que bacana. Que você é um cara que tá sempre cheio de amor para oferecer. Obrigado, Rodrigo. Adorei. Vou postá-la no meu Instagram presente. Ó, fica por aqui no canal Anderson Amaury Silva, tanto no YouTube quanto no Spotify. Vem aí novos episódios. A gente vai trazer aqui grandes nomes como Márcia Reis, Vinícius Favalli, Carlos Takahashi. Eu quero ver se eu vou até a casa de Gilda Fleury, que impossibilitada não pode fazer muitas visitas ainda. Espero que ela esteja conosco lá no encontro do novo cerimonial. Mas grandes nomes vão passar por aqui, como outros celebrantes. O próximo que vai estar aqui com a gente vai ser o meu amigo Paulo Godoy. Vou trazer aqui também Luciano Toledo. Vou trazer outros nomes aqui incríveis. Tem gente, hein? Tem muita gente para trazer. Esse é o podcast Papo Solto, o bom papo sobre o mercado de eventos. Até o próximo episódio. Valeu, gente.
Tchau.